Olá a todos, meu nome é Arthur, sou do oitavo semestre de Ciência da Computação e irei hoje apresentar o meu projeto de conclusão de curso. O título dele é Uso do protocolo SPF em ambientes corporativos para troca de rotas em redes de larga escala. Começando pela introdução, então, com o avanço e o crescente acesso à internet, a troca de informações digitais entre as empresas, entre as entidades, ela se tornou essencial para todo tipo de atividade humana. Levando em consideração isso, né, a resiliência das redes se tornou um assunto de destaque, evidenciando os riscos associados à sua ausência. Uma falha em uma rede de backbone, por exemplo, pode gerar milhões de prejuízos para uma organização, interromper operações inteiras e impedir transações comerciais, inviabilizando emissão de notas fiscais e outros serviços rotineiros que são utilizados pelas empresas. Então, situações como essas, elas ocorrem diariamente, seja por falhas de administração, por ausência de mecanismos de mitigação e etc. Diante disso, se torna um destaque a importância dos profissionais de tecnologia da informação, que precisam ser cada vez mais capacitados para atuar sob pressão e diagnosticar rapidamente a causa dessas falhas e adotar as medidas corretas para restabelecer a comunicação e garantir a continuidade dos serviços. Nesse contexto, o protocolo SPF se apresenta como uma ferramenta poderosa, porque ele permite a existência de múltiplos caminhos para o tráfego de dados, selecionando automaticamente através de um algoritmo sempre o caminho mais eficiente e também garantindo uma maior confiabilidade e disponibilidade na comunicação da rede. Também vamos falar nesse cenário como isso entra os mecanismos de roteamento, né, que são a base do protocolo SPF. Só para esclarecer ali, uma rede de backbone, ela se trata então de uma rede de espinha dorsal, né, que seria, num contexto de redes, uma rede central que interliga bases de uma organização, provedores de internet, né, então interliga cidades, continentes e países, e se trata de uma rede de backbone que a gente fala. Então, como eu falei, né, os profissionais de TI eles precisam ser capacitados para contornar esses problemas que acontecem no dia a dia das redes. Falando um pouco de roteamento, que é a base do protocolo SPF, o roteamento é um dos pilares fundamentais das redes de computadores. Ele é responsável por determinar o melhor caminho possível para os pacotes de dados que seguem de uma origem até um destino. Essa função ela é desempenhada por dispositivos chamados roteadores. São dispositivos que atuam na camada 3 do modelo OSI. Então, o processo de roteamento ele vai envolver uma leitura desses endereços IP da camada de rede. Então, vai ler os endereços de IP de origem e destino, vai consultar numa tabela de rotas e vai escolher a melhor interface para encaminhar aquele pacote de dados. Então, dentro de um contexto de roteamento, nós temos o roteamento estático e o roteamento dinâmico, que são duas abordagens diferentes. Então, o roteamento estático ele vai ser configurado manualmente pelo administrador da rede, definindo os caminhos fixos que cada pacote deve seguir de acordo com o prefixo do endereço de destino. Essa abordagem ela é mais simples e previsível, ela é útil em redes mais pequenas e com pouca variação na topologia. No entanto, ela apresenta baixa escalabilidade e pouca resiliência, porque qualquer falha que acontecer num enlace exige uma reconfiguração manual do administrador. Então,
Em contrapartida, no roteamento dinâmico, a gente permite que os roteadores eles troquem informação entre si por meio de protocolos de roteamento, ajustando automaticamente as suas tabelas de rotas quando ocorrem alterações na rede. Essa capacidade de autoadaptação torna o roteamento dinâmico essencial para redes de médio e grande porte. Agora, no contexto dos protocolos de roteamento dinâmico, nós temos uma distinção importante, que é os IGPs e os EGPs, né? Então, o IGP, ou Interior Gateway Protocol, seria a distinção em que cai o SPF, né? Então, um IGP ele se trata de um protocolo que vai fazer o roteamento entre uma mesma organização, ou seja, roteadores que pertencem dentro de um mesmo AS, ou Autonomous System, né? Então, conectando a rede de um provedor que está distribuída em um país, ou conectando uma organização que tem várias filiais em vários lugares de um mesmo país ou de um estado, ou até mesmo de um campus de uma universidade, por exemplo, que está localizado em um lugar só, em uma cidade só, pode fazer a utilização de um IGP, como nós estamos falando do protocolo SPF, pois ela vai conectar vários roteadores que estão distribuídos em uma localidade para que eles possam fazer a troca das rotas em que cada um administra. Então, ele tem um foco em uma velocidade de convergência e uma maior simplicidade, né? Então, o exemplo principal de um IGP vai ser o SPF, pois ele é um protocolo aberto, escalável e eficiente, né? E também nós temos então os EGPs, né, ou Exterior Gateway Protocol. O exemplo mais famoso de um EGP vai ser o BGP, né, que é o Border Gateway Protocol. Ele é um protocolo que faz troca de rotas entre organizações diferentes, né? Então, por exemplo, um provedor de internet que vai receber um link de uma operadora maior, que atende, por exemplo, o país inteiro, esse provedor ele vai ter que utilizar o BGP para estabelecer a comunicação com esse provedor que está em um nível acima, para que ele possa receber as rotas da internet toda e distribuir para a sua rede interna para os seus clientes navegarem. Então, essa seria a principal diferença entre um IGP e um EGP, né? O IGP ele vai basicamente fazer a troca de rotas e o gerenciamento das conexões dentro de uma mesma organização, e essa organização pode estar distribuída em uma localidade só, como por exemplo um campus de universidade, ou em um país inteiro, em uma empresa que que tem várias localidades, várias filiais, e um EGP ele vai fazer a troca de rotas de informações de uma organização que precisa receber trocar informações com outra organização, ou seja, com outro AS. Né? O BGP é o principal exemplo disso. Então, falando um pouco agora do OSPF, ele é um protocolo cujo acrônimo significa Open Shortest Path First, ou seja, o menor caminho disponível, né, primeiro. E esse protocolo ele trabalha com o algoritmo de Dijkstra para construir uma árvore de adjacência entre os roteadores que estão se comunicando através desse protocolo, né? Então, cada roteador vai anunciar suas rotas ali na adjacência ao SPF para que os outros roteadores possam receber essas rotas e, através do custo, que é a principal métrica do SPF, ele vai definir qual o menor caminho, o melhor caminho mais eficiente para encaminhar os pacotes para aquelas rotas, né? Então, você vai ter ali, você vai formar uma adjacência ao SPF através dos LSAs, que são Link State Advertisements, ou mensagens que o protocolo vai trocar entre os roteadores, dizendo, aqui eu tenho uma rota para tal rede, o outro vai dizer, aqui eu tenho rota para tal rede. Então, esses roteadores vão trocar essa informação entre si e vão formar uma adjacência, uma árvore, para
que os outros roteadores saibam como chegar nessas rotas através deles. O custo, que é a principal métrica do SPF, então ele vai ser um cálculo que os roteadores vão fazer. Geralmente ela é uma métrica que é inversamente proporcional à largura de banda disponível, né? Então, de uma forma que os caminhos com maior capacidade tendem a ter o custo menor. Né? Então, o custo vai ser um cálculo ali de 10/8 sobre a largura de banda do enlace, isso falando em megabits por segundo. Então, cada roteador ele vai construir um banco de dados, ou LSDB, Link State Database, através dos LSAs recebidos de cada roteador da adjacência. Então, ele vai permitir que sejam calculadas rotas coerentes e prevenindo loops de roteamento também. O SPF ele permite uma arquitetura de áreas, né? Então, para reduzir a complexidade e o tráfego de atualização em redes grandes. Todas as áreas elas vão se conectar à área 0, ou à área de backbone, que vai ser responsável, e essa área vai ser responsável pela troca de rotas entre as outras áreas. Essa arquitetura, de uma maneira mais modular, ela contribui para essa escalabilidade, que é uma das grandes vantagens do protocolo SPF. Além disso, né, o SPF ele permite fazer um balanceamento de carga quando se tem, por exemplo, caminhos com custos iguais que levam à mesma rede. Então, ele permite fazer esse balanceamento de carga entre esses dois caminhos para melhorar a utilização do enlace. Então, através desse projeto, vai ser feito um estudo aprofundado do protocolo SPF, tratando de todas essas distinções, a base teórica que forma o protocolo. Isso vai ser feito através de um estudo conduzido por documentação, por livros, pela base da teoria de redes, né? E também vai ser feito uma parte prática desse projeto, utilizando laboratórios virtualizados com softwares de virtualização como o VMware. Nós vamos utilizar então o VMware Workstation, que é a base de virtualização, e nele vai ser instalado o EVE-NG, que é um ambiente de emulação de vários fabricantes de roteadores, switches e servidores, por exemplo, que ele é muito utilizado, muito eficiente para fazer o estudo de tecnologias de configuração prática em ambientes de redes. O principal sistema que será utilizado em conjunto com o EVE-NG vai ser então o RouterOS, que é um sistema da fabricante MikroTik. Ele é um sistema bem leve e bem eficiente para utilizar em ambientes virtualizados. Nele será possível construir uma topologia inteira de redes para fazer a configuração prática e manual do protocolo SPF, para que possa ser feita uma coleta de dados e métricas do funcionamento dessa tecnologia e a fim de demonstrar então a eficiência e a escalabilidade do protocolo. Será feita uma comparação de dados, de resultados, para demonstrar então a utilização do protocolo de maneira prática. As métricas que serão coletadas então vai ser o tempo de convergência, quando é feita uma troca ou um anúncio de uma rota através do protocolo, o custo das rotas, né? Então, como o protocolo define o custo de cada rota baseado nas limitações do enlace, né? Então, a largura de banda disponível e nas mudanças dessa métrica, como pode ser, como isso se comporta no protocolo, a estabilidade da rede. Então, quando há uma mudança, uma queda de um enlace, por exemplo, de qual maneira o protocolo ele entra em ação para garantir que a rede continue estável e confiável. E também
O balanceamento de carga, no caso ECMP ou Equal Cost Multipath, que é uma tecnologia que permite o balanceamento de carga em uma rede que possui dois caminhos com o mesmo custo. E também o tráfego de atualizações, né, dos LSAs, como é feita essa troca de informações através dos LSAs no protocolo SPF. Para isso também será utilizado o Wireshark, que é uma ferramenta de análise de tráfego, um sniffer de pacotes na rede, né? Então, com ele vai ser possível observar toda a troca de informações que é feita no protocolo OSPF.